Oi, amados, muito boa tarde, que a graça e a paz do nosso Deus esteja conosco, não somente hoje, mas todos os dias da nossa vida. Estamos aqui para mais um vídeo do canal e hoje vamos falar um pouquinho sobre a mulher virtuosa de Provérbios 31. Bom, amados, no dia das mães, né, no último dia das mães, eu estava no culto e o pastor pregou sobre a mulher virtuosa. E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho do que Deus estava falando comigo através da pregação do pastor e através depois do meu tempo de meditação em Provérbios 31, dos versículos 10 ao 31. Antes da gente ler a Bíblia, eu queria trazer o contexto aqui para vocês do tratar e do trabalhar de Deus, porque é incrível como Deus tem um propósito para todas as coisas. Eu já contei para vocês que no ano passado, quando meu marido saiu de casa, eu assumi toda a casa, né? A casa estava em obras e eu trabalhava com escolar, com transporte de crianças através do escolar. Porém, amados, eu sempre fui uma pessoa que eu sempre gostei de trabalhar com coisas que eu pudesse ajudar as pessoas. Então, eu já tive projeto de crianças. Quando eu tive empresa de festas, por exemplo, eu sempre trabalhava de maneira que, mesmo se eu fosse fazer de graça o serviço para as pessoas, eu queria que as pessoas realizassem o sonho. Então, eu coloquei o meu slogan, né? O nome era Global Festas. O nosso sonho é realizar o seu sonho, porque esse era o meu ideal como empresa, era isso que eu queria. Então, eu nunca me importei em sair no prejuízo com nada. Quando eu comecei a trabalhar com o transporte de crianças, eu procurei algumas pessoas que já estavam no ramo para me explicarem mais ou menos e me falarem a respeito de valores. Mas quando eles me falaram, eu falei, meu Deus do céu, eu não vou conseguir trabalhar dessa maneira. Então, eu vou trabalhar de uma maneira que eu sei que eu poderia pagar. Então, eu sempre tive em mente essa maneira de trabalhar, sabe? Eu sempre quis trabalhar, ganhar o meu dinheirinho, claro, me sustentar, porém, acima de tudo, eu queria ajudar as pessoas. Por exemplo, quando eu comecei o meu projeto de crianças, eu não cobrava nenhum tostão dos pais e muitas coisas, inclusive, eu tirava do meu bolso, do meu trabalho, para que as crianças tivessem um lanche, para que elas tivessem algum material. Então, eu sempre corria atrás. Só que chegou um ponto que eu não conseguia manter o projeto assim. Então, eu comecei a cobrar dos pais R$ 30, que era para pagar o aluguel do espaço que eu tive que alugar, né, para as aulas de balé, de violão e luz e água daquele espaço. Mas assim, amados, chegou um tempo que o Senhor falou comigo, olha, parou por aqui. Porque eu sempre me entreguei muito nas coisas, sabe? Sempre me doei muito. E quando se refere à criança, aí é que eu me dou, assim, no meu máximo do máximo mesmo. Eu tô ali já morta, mas eu vou me entregando. Porque eu tenho 2 filhas, então eu sei muito bem o que cuidar de outra pessoa, ter outra criança, ter uma criança, né? Então, amados, quando eu comecei a trabalhar com escolar, eu tive alguns problemas com o meu carro, então eu decidi trocar de carro, pegar um carro maior para atender melhor as crianças. Mas, mesmo pegando um carro maior, eu decidi que eu não iria fazer o preço que as outras pessoas faziam, porque eu achava muito caro. Eu achava um preço muito surreal. Eu sempre pensei o seguinte, eu atendia mães, por exemplo, que tinham 2, 3, 4, 5 filhos. Aí tinha pessoas que viravam pra mim e falavam assim, mas ela engravidou porque quis, ela teve esse monte de gente porque quis, mas eu não consigo ter esse entendimento, entende? Porque eu não visualizo o erro dos pais, eu penso na criança. Eu penso que a criança tem direito a ter um transporte escolar para ir para a escola, principalmente com o sol quente ou em épocas de chuva. Então eu sempre pensava nas crianças. Então eu cobrava sempre um preço abaixo dos outros escolares. E assim, eu sempre pedia para os pais, olha, não fica falando que eu faço esse preço para você, porque a minha intenção não é ficar roubando cliente de ninguém. A minha intenção é te ajudar e você me ajuda. Então eu nunca tive problema com os meus pais, todos eles me pagavam direitinho. Quer dizer, tinha um ou outro, né, que dava um probleminha aqui e ali, mas graças a Deus a maioria sempre viu que eu estava fazendo aquilo para ajudá-los, né? Mas aí, amados, quando foi em 2024, o Rodrigo saiu de casa, eu tive Covid, eu trabalhei com Covid, foi um tempo bem difícil e, além do mais, eu tinha que dar atenção para as minhas filhas, eu supri todas as necessidades da casa
E foi um tempo bem cansativo. E quando chegou no final do ano, eu já não estava aguentando mais. E eu falei, Senhor, o que eu faço, Deus? Eu estou muito cansada. E eu preciso de um direcionamento do Senhor para eu saber o que eu vou fazer, porque eu estou esgotada e eu não estou aguentando mais. E foi onde Deus falou comigo, filha, eu não te pedi para fazer isso. Resumindo, Deus estava falando comigo, filha, você começou isso sem pedir o meu direcionamento. Eu tinha outra coisa para você, mas você se engajou nisso, se entregou nisso, mas eu não te pedi isso. Mas aí Deus falou comigo, olha, para um pouco durante um tempo, eu vou suprir as suas necessidades e aí quando você estiver recuperada, eu vou te mostrar uma outra coisa para você fazer. E amados, como Deus é maravilhoso e como é bom buscar o direcionamento de Deus. Então eu fiquei dezembro, janeiro, fevereiro e março descansando. Até que chegou um ponto que quando o Rodrigo voltou para casa, ele meio que reacendeu aquela chama em mim, porque eu poderia muito bem falar assim, agora que o Rodrigo voltou para casa, eu posso ficar tranquila, porque ele vai assumir novamente as contas de casa, como luz, água, internet, né? E eu vou poder ficar mais tranquila, mas não foi o que aconteceu, amados. Muito pelo contrário. Essa vontade, esse desejo de voltar a trabalhar reacendeu dentro de mim. E eu ficava naquela, né? Ai, meu Deus, o Senhor falou para eu ficar um tempo em casa. E agora, o que eu vou fazer? Foi onde eu comecei a buscar novamente direção em Deus. E aí o pastor pregou a respeito da mulher virtuosa lá de Provérbios 31. E foi onde Deus me deu a resposta para as perguntas que eu fazia a respeito de se eu deveria voltar ou não a trabalhar. E no que eu deveria voltar ou não a trabalhar, né? E aí, amados, eu quero ler agora com vocês a palavra de Deus que vai falar sobre a mulher virtuosa, para que nós, mulheres, possamos aprender de maneira bíblica, da maneira correta, como ser essa mulher virtuosa que é tão difícil de se achar, que é tão rara, né, de ser para ser encontrada. E eu quero que vocês meditem comigo hoje, lá em Provérbios 31. E para vocês, homens que estão aí assistindo o vídeo, não deixe de assistir não, tá? Você não é mulher, claro, mas é para que você saiba como a sua mulher, como deve ser a sua mulher, o que você deve buscar nesta mulher. Porque tem muitos homens, por exemplo, que vão falar para a mulher assim, você não vai mais trabalhar, você vai ficar dentro de casa. E nisso, amado, você vai ver aqui que você está criando um impedimento para que essa mulher seja a mulher virtuosa, que é esta mulher que está na palavra de Deus. Amém? Vamos ler então a Bíblia? Quem consegue encontrar uma mulher virtuosa? Porque seu preço é muito acima dos rubis. O coração do seu marido confia seguramente nela, de maneira que ele não terá necessidade de despojo. Ela o fará bem e não mal, todos os dias da sua vida. Ela busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. Ela é como os navios mercantes, traz de longe a sua comida. Ela também se levanta enquanto ainda é noite e dá mantimento à sua casa e uma porção às suas servas. Ela considera um campo e o compra. Ela planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Ela cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Ela percebe que sua mercadoria é boa. Sua vela não se apaga de noite. Ela estende as suas mãos ao fuso e suas mãos seguram a roca. Ela estende suas mãos aos pobres. Sim, ela faz sua mão alcançar os necessitados. Ela não tem medo da neve na sua casa, porque toda a sua casa está vestida de escarlata. Ela faz para si cobertas de tapeçaria. Sua roupa é de seda e de púrpura. Seu marido é conhecido nos portões quando se assenta entre os anciãos da terra. Ela faz linho fino e o vende, e entrega cinto aos mercadores. A força e a honra são sua vestimenta, e ela se regozijará no tempo vindouro. Ela abre a sua boca com sabedoria, e a sua língua é a lei da bondade. Ela olha bem para os caminhos da sua casa, e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada. Seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas procederam virtuosamente, mas tu sobressaíste a todas elas. O favor é enganoso e a beleza é vã, mas uma mulher que teme ao Senhor será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e deixe suas próprias obras louvarem-na nos portões. Amadas, hoje nós vamos refletir sobre essa mulher, que é a mulher virtuosa tão rara que a palavra de Deus vai nos dizer. Primeiro vamos meditar
dos versículos 10 ao 12, que vai dizer assim: quem consegue encontrar uma mulher virtuosa? Porque o seu preço é acima de muitos rubis. O coração do seu marido confia seguramente nela, de maneira que ele não terá necessidade de despojo. Ela o fará bem e não mal todos os dias da sua vida. Bom, amados, eu vim refletindo, como eu disse, desde o Dia das Mães, nesses versículos de Provérbios 31. E eu vim buscando de Deus como ser uma mulher virtuosa. E Deus me ensinou que, primeiro, a mulher virtuosa não é a que não trabalha. A mulher virtuosa é a que trabalha para o Senhor, entende? Com o direcionamento daquilo que o Senhor vai dar. Então, amados, eu comecei a buscar em Deus. E eu comecei a falar com ele: Deus, eu quero muito voltar a trabalhar. O que eu posso fazer? O que o Senhor quer que eu faça? E Deus foi me mostrando, né, a questão dos docinhos, porque eu gosto muito de cozinhar. Eu tenho esse prazer de cozinhar, eu amo cozinhar, sabe? É uma coisa que eu faço com muita alegria. Amados, nem que seja um pão com manteiga. Vocês podem perguntar para as minhas filhas, que elas falam para vocês que tudo que eu preparo para eles, eu preparo com muito amor. E quem dirá então para as pessoas lá fora? Porque se eu estou fornecendo algo para uma pessoa lá fora, eu tenho uma responsabilidade ainda maior. Então eu sou muito exigente com essa questão de alimentos. E Deus, ele foi me mostrando e falando comigo: volte a fazer aquilo que você fez há um tempo atrás, que eram os hambúrgueres, o bolo, né? Eu fazia bolo de festa, docinhos. E Deus foi me dando muitas ideias, amados, muitas ideias. Esse dia mesmo eu fiz, esses dias para trás, na terça-feira, eu fiz aqui em casa uma receita de biscoito de 2 queijos com coco e recheado com doce de leite goiabada. Nem eu acreditei que tinha ficado tão bom, porque eu não peguei a receita na internet, sabe? É como se Deus, ele realmente fosse dando cada coisinha, cada detalhe, até o tempo que deveria ficar assado lá no forno. Foi incrível, e na hora que nós provamos, ele ficou maravilhoso e todo mundo gostou. Então, assim, amados, é muito importante nós, mulheres, buscarmos esse direcionamento no Senhor para sabermos o que fazer. De fato, Provérbios 31 nos ensina que a mulher virtuosa não é uma mulher que fica em casa à toa, sem fazer nada, e deixa o marido fazer tudo. É o marido que supre todas as necessidades. Não, não, não. Eu estou aprendendo agora como ser uma mulher virtuosa da maneira correta, da maneira bíblica, e é isso que eu quero ensinar também para vocês aí. Então, vamos lá. Lá dos versículos 10 ao 12, então, a palavra vai dizer que essa mulher, que é a mulher virtuosa, ela é uma mulher rara. Não é uma mulher que se encontra em qualquer esquina, homens. Então, queridos, se vocês estão procurando uma boa mulher, não é em qualquer lugar que você vai achar. Você vai ter que escavar para procurar essa mulher. E mulher, valorize-se. Por quê? Porque se você é uma mulher virtuosa, você reconhece que você é uma mulher difícil de ser encontrada. Babyzinho, pega um copo d'água para mim, por favor. Minha garganta tá secando muito. Então, amados, a mulher virtuosa, ela é uma mulher rara. Não é uma mulher que se encontra em qualquer lugar. E lá no finalzinho de Provérbios nós vamos ver por que ela é uma mulher rara. Não só por tudo que vai dizer aqui, mas é porque quando vai chegando lá no finalzinho de Provérbios 31, a palavra vai deixar muito claro por que essa mulher é diferente. Então lá no verso 11, a palavra diz que o coração do marido desta mulher confia seguramente nela, de maneira que ele não terá necessidade de despojo. E aí eu estava pesquisando a respeito disso, do que Salomão quis dizer. Obrigada, filha. Do que Salomão quis dizer com esse marido que confia na mulher de maneira que ele não tem necessidade de despojo. E olha só o que eu encontrei aqui. Despojo ou saque se refere aos benefícios e ganhos que a mulher virtuosa traz para sua família. A palavra hebraica utilizada, salal, significa tanto saque quanto despojos, sugerindo que ela é como uma guerreira que, através de seus esforços e sabedoria, conquista e traz recursos para a casa. Bom, amados, e olha só,
Aqui no contexto de Provérbios, a mulher virtuosa descrita em Provérbios 31 é elogiada por sua capacidade de administrar a casa, cuidar dos filhos, ser proficiente em seus trabalhos e, como consequência, trazer prosperidade para sua família. A despojo ou saque que ela traz são os bens e recursos materiais, mas também o bem-estar e o sucesso que ela contribui para a família. Então você está vendo? Amados, a verdade é que nós temos um papel muito maior e muito superior, muito mais sublime na família do que simplesmente ser uma mulher que está dentro de casa limpando, lavando, cozinhando. Nós temos um papel muito maior e superior. E quando eu estava lendo aqui, eu entendi que, de fato, Deus não queria que eu parasse um tempo de trabalhar para que eu não trabalhasse mais, entende? Ele queria me renovar, porque eu estava muito cansada, para que quando meu marido voltasse, eu estivesse com tudo descansado, mente, alma, sabe? O físico, tudo descansado e recuperado. Então, quando o meu marido voltou, eu estava bem, entende? E Deus supriu as minhas necessidades durante esse tempo, amados. Ele supriu as minhas necessidades, não faltou nada, nem para mim, nem para as minhas filhas, nada. Foi incrível viver esse tempo com Deus. Mas, de fato, como eu disse, quando meu marido voltou, essa vontade de trabalhar voltou, sabe? Porque eu estava me sentindo tão bem, né, por estar em casa e não ter que me preocupar em trabalhar, sabe? Eu estava muito bem. E por mim, se o Rodrigo não tivesse voltado, eu ali vivendo aquela provisão de Deus, que era maravilhoso viver aquilo, eu não teria voltado a trabalhar. Mas foi automático, foi o Rodrigo voltar, esse desejo de voltar a trabalhar voltou. E como eu disse para vocês, eu poderia ter me acomodado e ter dito, não, trabalhar para quê? Ele vai suprir as necessidades, porque ele é o homem da casa. Mas não é isso que eu aprendo em Provérbios 31. E olha só, lá no versículo 12 diz, ela o fará bem e não mal todos os dias da sua vida. A mulher virtuosa, de fato, ela se preocupa com o bem-estar do marido em todas as áreas da vida, entende? Então vamos meditar aqui agora dos versículos 13 em diante. E olha só o que vai dizer aqui a palavra de Deus. Ela busca lã e linho e trabalha de muita boa vontade com suas mãos. Ela é como os navios mercantes, traz de longe a sua comida. Ela também se levanta enquanto ainda é noite e dá mantimento à sua casa e uma porção às suas servas. Ela considera um campo e o compra. Ela planta uma vinha com fruto de suas mãos. Ela cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Ela percebe que sua mercadoria é boa, sua vela não se apaga de noite. Ela estende as suas mãos ao fuso e suas mãos seguram a roca. Ela estende suas mãos aos pobres. Sim, ela faz sua mão alcançar os necessitados. Vamos parar aqui por enquanto, tá? Pra gente poder meditar. O que eu tô aprendendo aqui com o que Salomão está dizendo? Primeiro, eu aprendo que Deus deu a todas nós mulheres, tá? Mulheres virtuosas que buscam essa virtude. Eu aprendo que Deus deu a nós um dom. Um dom de quê? De prosperidade. Um dom de evolução. Um dom de crescimento. Um dom de trabalhar com as mãos. Um dom de criatividade. Um dom de perfeição. Porque olha só, o que Salomão está dizendo aqui? Ela trabalha de boa vontade com suas mãos. Então, o que eu entendo? Que toda mulher virtuosa, ela é dotada de dons que vêm de Deus, é claro, porque é Ele quem dá esses dons, para que ela possa trabalhar de boa vontade com suas mãos. E não só isso, tá? Aqui Salomão está dizendo que ela percebe também que a sua mercadoria é boa. Então, aquilo que ela faz é bom. Ela é uma mulher que negocia. Ela é uma mulher que trabalha. Ela é uma mulher frutífera dentro de casa. Ela não é uma mulher que deixa tudo nas costas do marido. A mulher virtuosa se preocupa em auxiliar
auxiliar o marido. E quando nós lemos aqui, nós vamos ver que ela está preocupada com o bem-estar da sua casa num geral. Então não é só limpeza, comida, mas é com a vestimenta da família, como Salomão vai dizer aqui. Então, amadas, entendam que a vestimenta dos seus filhos, do seu marido e sua, é uma responsabilidade sua. Não é uma responsabilidade do seu marido ficar trazendo roupa para você. Entende? Isso é uma responsabilidade sua, se você é uma mulher virtuosa. Você aprende de acordo com a palavra de Deus que é você quem mantém a sua casa vestida. É você quem mantém o funcionamento, o bom funcionamento da sua casa. Entende? De fato, você não para tudo para deixar o seu marido fazer tudo sozinho, porque isso também gera sobrecarga para o seu marido. Sabia disso? Então você mantém o bom funcionamento da sua casa. Uma vez um pastor falou com a gente assim que o meu marido ele devia assumir todas as contas e manter a casa, ou seja, manter comida, né, produto de limpeza, manter tudo. Mas, amadas, quando eu pego a palavra de Deus, eu vou ver que não é bem assim. Porque a mulher virtuosa, ela auxilia o marido. Não é à toa que Deus fez uma ajudadora idônea. Então, a mulher, ela auxilia o marido, entende? Então, o que eu, por exemplo, faço aqui dentro de casa? O meu marido, ele faz a compra do grosso, faz. Mas produto de limpeza, na grande maioria das vezes, quando acaba, eu vou lá e compro. Quer ver? A salada, né? Sacolão. Eu sempre tô mantendo o sacolão, eu que faço o sacolão. Às vezes acaba uma carne, aí eu vou ali no mercadinho na esquina, eu compro. Então, assim, amados, é uma questão de auxiliar da maneira correta. É uma questão de não deixar tudo nas costas do marido. É uma questão de entender que existe uma casa, que ela precisa fluir e que tudo nessa casa você também tem responsabilidade e obrigação de auxiliar. Não é simplesmente deixar tudo nas costas do marido. A responsabilidade de manter os filhos bem vestidos, a responsabilidade de manter algumas coisas funcionando é sua, mulher. E a palavra vai dizer que isso é um dom que Deus deu para você, uma habilidade que ele deu para você poder colocar em prática, ó, com as suas mãos. E aí, lá no versículo... Oh, meu Deus, perdi aqui. Lá no versículo... Gente... Lá no versículo 20, ela vai dizer... Perdão, amados, a cabeça hoje não tá muito boa. Ela estende sua mão aos pobres. Sim, ela faz sua mão abençoar os necessitados. Então, a mão dessa mulher virtuosa não é uma mão que só apenas é hábil para fazer alguma coisa, mas ela também é uma mão que auxilia outras pessoas. Não é uma mão que está preocupada só em abençoar e prosperar aqueles que estão dentro de casa, mas é uma mão que também ajuda aqueles que estão necessitados. Entende? Então, se um vizinho, por exemplo, está necessitado, essa mulher ajuda. Quantas vezes eu me lembro, quando eu e meu marido casamos, que minha vizinha batia lá em casa: ô Alessandra, você tem um ovo para você me dar? Ou para você me emprestar? Você tem um pouco de açúcar? Então isso, amados, é atitude de uma mulher. Não estou dizendo que eu sou, tá? Estou dizendo que eu estou buscando ser. Mas eu entendo pela palavra de Deus que uma mulher virtuosa, ela faz isso, ela auxilia as pessoas, ela dá a mão para aqueles que precisam. E lá do versículo 21 em diante, a palavra diz assim: ela não tem medo da neve na sua casa, porque toda a sua casa está vestida de escarlata. Ela faz para si cobertas de tapeçaria, sua roupa é de seda e de púrpura. Seu marido é conhecido nos portões, quando se assenta entre os anciãos. Ela faz linho fino e o vende e entrega cintos aos mercadores. A força e a honra são sua vestimenta e ela se regozijará no tempo vindouro. Então, o que a palavra está dizendo aqui para mim? Essa mulher, ela busca força para trabalhar. E de onde vem a minha força? A minha força vem do Senhor, né? A minha força vem do Senhor. Quando eu estava com Covid, por exemplo, amados, eu não tinha força nem para me levantar da cama.
Mas eu orava e eu pedia tanto, falava, Deus, me ajuda, me dá força, porque eu preciso trabalhar, Senhor. Se eu não for trabalhar, essas crianças não vão para a escola, porque os pais trabalham. E, amados, vinha aquela força para eu poder levantar, sair e trabalhar. E quando eu chegava em casa, eu, caía de novo. Mas como eu trabalhava em horários diferenciados, né? Eu saía às 6 horas da manhã, aí eu voltava para casa às 7h30, aí depois eu saía de novo, 10h30, voltava de novo, 1 hora, depois eu saía de novo, 3h40, voltava. Então, assim, eram horários intercalados, então eu conseguia chegar, descansar um pouco, comer alguma coisa, sabe, amados? Então, essa mulher, ela é cingida de força, uma força sobrenatural, uma força que vem de Deus. É uma mulher honrada, é uma mulher que anda de maneira honrosa. Olha só o que vai dizer aqui. Como nós já falamos muito que essa mulher é uma mulher que se preocupa com a prosperidade da casa, então é uma mulher que auxilia o marido nessa questão financeira também da casa, né, da produtividade da casa. Olha só lá no verso 25 o que diz: a força e a honra são sua vestimenta. Então, amados, vamos entender. Eu achava muito lindo, nossa, eu ficava muito feliz quando alguém virava para mim e falava comigo assim: Alessandra, Deus vai te ajudar e vai te abençoar muito, porque você é uma mulher forte, você é uma mulher guerreira. Amados, eu entendo que essa mulher de Provérbios 31 é esse tipo de mulher. É uma mulher forte, é uma mulher guerreira, é uma mulher que vai à luta, entende? É uma mulher que trabalha, é uma mulher que não tem medo de ir à luta, sabe? Mas ela também está voltada para as necessidades do lar. Ela não está só preocupada com o que tem lá fora, ela não está só preocupada com a guerra, mas ela está preocupada com o seu quartel-general, que é onde ela faz todo o projeto ali de guerra, entende? Para poder ir à batalha. E lá dos versículos 26 em diante ele diz, né? Ela abre a sua boca com sabedoria, sua língua é lei da bondade. Ela olha bem para os caminhos da sua casa e não come o pão da preguiça. Então viram, amados? A mulher virtuosa, ela não é uma mulher que simplesmente fica dentro de casa sem fazer nada, deixando o marido fazer tudo. Ela está sim preocupada em auxiliar o seu marido, ela está sim preocupada com qual caminho os filhos estão seguindo, qual caminho o marido está seguindo. Ela é uma mulher que está preocupada e ela está voltada para todo o contexto de dentro da sua casa. Ela está vendo tudo. Ela é uma mulher que está atenta ao que está acontecendo dentro da sua casa. Não é também só uma mulher que sai, larga tudo e vai trabalhar. Não, mas ela é uma mulher que tem habilidades para trabalhar, mas que também tem habilidades para cuidar bem da sua casa, né? E ela não come o pão da preguiça. Eu conheci muitas mulheres, amadas, que tinham um filho após o outro, e o marido fazia tudo, a mulher não fazia nada. A mulher ficava dentro de casa e achava que fazer uma comida era suficiente. E contas e mais contas chegando, e fralda para o menino que tem que comprar, e não sei o que tem que comprar. E teve um dia que eu estava orando e eu falei com Deus, Deus, o Rodrigo, ele não sabe nada das meninas, sempre fui eu que comprei tudo para elas, ele nunca comprou uma roupa íntima para as meninas. E Deus falou comigo assim, vai lá em Provérbios 31, porque foi depois do culto das mulheres, né? E Deus falou comigo, vai lá em Provérbios 31 e lê lá. Isso é uma função sua mesmo. Uma mulher virtuosa se preocupa em manter os filhos bem vestidos. É ela que está preocupada com isso e ela trabalha para isso. E lá do versículo 28 em diante diz: seus filhos se levantam e a chamam de abençoada. Seu marido também, e ele a louva. Ou seja, é uma mulher que não vive de aparência. É uma mulher que realmente ela é aquilo. De fato, ela é uma mulher virtuosa. Ela é uma mulher que consegue demonstrar para o marido e para os filhos que ela é diferenciada. Ela é única, ela é rara. Não existe outra como ela. E lá no verso 29 ao 31 diz: muitas filhas procederam virtuosamente, mas tu sobressaíste a todas elas. O favor é enganoso e a beleza é vã, mas uma mulher que teme ao Senhor será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e deixe suas próprias obras louvarem-na nos portões.
E aqui no verso 30 está o segredo dessa mulher. Ela é uma mulher que teme ao Senhor. E porque ela teme ao Senhor, ela busca direção no Senhor, ela busca em Deus o que ela deve fazer, ela busca em Deus como fazer, quando fazer, como se vestir, como se comportar. Ela é uma mulher que teme a Deus. Então, amados, é muito importante entender que não é uma mulher só pelo fato de ser bonita, não. Não é, não. Aqui, Salomão está dizendo que o favor é enganoso e a beleza é vã. Então, isso é passageiro, sabe? Mas uma mulher que teme ao Senhor é que é a questão de tudo. É essa mulher que é considerada pelo marido e pelos filhos uma mulher abençoada. É essa mulher que é considerada louvável pelos seus, né? Por aqueles que moram com ela. Então, seja uma mulher que teme ao Senhor. Quando você é uma mulher que teme ao Senhor, você está constantemente buscando nele melhorar, buscando nele ser melhor a cada dia. E aí lá no verso 31 ele encerra com o ápice do ápice. Dá-lhe do fruto das suas mãos e deixe suas próprias obras louvarem-no nos portões. Ou seja, ela é uma mulher que produz, ela é uma mulher louvável pelo que produz e ela é uma mulher que, além de ser louvável dentro de casa, ela é louvável lá fora. E por quê? Porque aqueles que estão lá fora recebem também do fruto daquilo que ela produz. Então, amados, que nós possamos quebrar essa teoria de que mulher fica dentro de casa e não faz nada, enquanto o homem sai, trabalha e se mata. Não é isso que a palavra de Deus está ensinando. Muitas vezes a gente pega só o versículo 10, né, para poder falar: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede ao de muitos rubis. Mas quem é a mulher virtuosa? E aqui dos versículos 11 ao 31, nós vamos ver quem é essa mulher virtuosa. A mulher virtuosa produz, a mulher virtuosa auxilia, a mulher virtuosa prospera. Ela não deixa o marido prosperar sozinho. Ela está ali o tempo todo trabalhando junto com o marido, fluindo junto com o marido. Ela vê uma necessidade. Meu marido brinca comigo, mas às vezes eu olho, por exemplo, né? Eu que lavo as roupas, então eu vejo, por exemplo, que tá faltando uma meia. Aí eu pego e falo assim: ah, já sei o que eu vou comprar pro Rodrigo, vou comprar uma meia. Por quê? Porque ele tá precisando de meia. E aí ele brinca com isso, ele fala assim: não, Alessandra, no meu aniversário eu já sei que ela vai me dar uma meia, uma cueca, alguma coisa assim que eu tô precisando. E por quê? Porque eu estou atenta à necessidade do meu marido. Eu não vou deixar faltar nada. E mesmo, como eu falei com ele outro dia, ele ficou gripado, né? Não, ele pegou dengue. E isso foi antes, amados, dele sair de casa. Ele pegou dengue, chikungunya, e ele caiu de cama, mas ele estava buscando força para sair para trabalhar, e eu até então estava bem, que foi antes de eu ter a Covid. E eu virei para ele e falei com ele assim: Rodrigo, não adianta você ficar se doando para as pessoas lá fora, Rodrigo, e chegar aqui dentro de casa e ficar assim, desse jeito. Olha, fica uns dias em casa, se for preciso eu levo as crianças para você, mas descansa. E a mulher, amados, de acordo com Provérbios 31, que é a mulher virtuosa, ela se preocupa com a saúde do marido, ela se preocupa com o bem-estar do marido, ela se preocupa em repor as energias do marido se for preciso. O marido, ele confia seguramente nela, ou seja, se esse marido cair, ele sabe que ela está ali pronta para repor o que for preciso. Então tomem muito cuidado com o que vocês têm aprendido, tomem cuidado com toda essa corrupção que entrou no meio, né? Dos papéis ali que nós devemos exercer dentro de casa, não só dentro de casa, mas em tudo que nós vamos fazer. Cuidado! A mulher virtuosa, ela estende a mão para o marido. Ela é uma mulher que auxilia, que é hábil e que está preocupada em ver a prosperidade do seu lar. Amém? Que esse vídeo possa falar muito aí no coração de vocês e ensinar vocês dia após dia a ser melhores e cada vez mais tementes ao Senhor, buscando na palavra dele. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser.